Olá! Com certeza o pão está presente na maioria das casas dos brasileiros. Mas você já se perguntou como e onde surgiu esta preparação tão inusitada? Se você é curioso como eu e quer saber de tudo um pouco, então vem comigo. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E tira minha curiosidade respondendo uma perguntinha. Qual é o seu tipo de pão favorito? Já pensou nisto? Se não pensou, essa é uma boa hora para começar a pensar. Então vamos lá? O pão foi quase um dos primeiros alimentos já elaborados e relativamente transformados pelo homem na transição da pré-história para a história. Apesar do rápido progresso dos arqueólogos nos últimos 50 anos, recuperando milhares de informações sobre os primeiros humanos, o que se sabe sobre suas habilidades no preparo dos alimentos ainda é muito pouco. Mas está claro que uma vez controlado o fogo, passar a grelhar carnes, verduras ou cozinhar foi muito mais fácil. Porém, a panificação já pressupõe um estágio cultural mais complexo. E mais complexo ainda é a panificação fermentada. As evidências arqueológicas abundantes são, na verdade, insuficientes para descreverem com segurança onde e como se passou da simples coleta e do consumo in natura de grãos selvagens ao seu cultivo, moagem e panificação. O mais provável é que as primeiras formas um pouco mais elaboradas do consumo de grãos tenham sido papas e mingaus obtidos a partir do cozimento na água. A maioria dos historiadores da pré-história parecem concordar com a origem mesopotâmica do cultivo dos cereais e da panificação, ao longo de um processo histórico que teria durado de 8.000 a 4.500 anos antes do nosso calendário atual. Os pães encontrados em escavações arqueológicas são geralmente referidos como focacci, ou seja, corruptela de fogo, igual a fogo, pois eram cozidos sobre pedras aquecidas sobre brasas. Mesmo sobre a origem do consumo de cereais e da consequente descoberta da panificação, ainda há muita controvérsia. Segundo Ravel, apoiado em Ateneu, os gregos da época clássica já contavam com 72 variedades de pão. Ravel cita o daraton, pão da Tessália sem fermento, o paiós, pão preto, o bromites, feito de aveia selvagem, e havia também um pão grosseiro feito com os restos dos grãos retidos nas peneiras. Havia também um pão feito de cevada, e o semidelites, o pão nobre feito com a flor da farinha de trigo fina, peneirada. Em Atenas, sempre se vendeu simultaneamente a matzá, mais grosseira e mais barata, de farinha de cevada, e o artos, o pão propriamente bem mais caro. O certo é que no ano 500 a.C., Hecáteo de Mileto já chamava os egípcios de comilões de pão, como foram chamados por muitos outros povos seus contemporâneos. Mas será com os gregos que o pão passará a desempenhar um papel relevante na história da gastronomia? No início do milênio anterior ao do calendário civil atualmente em uso, já se tinham descoberto e inventado todas as condições para o progressivo aperfeiçoamento do pão. Já se conhecia a técnica da moenda, mesmo que grosseira, para produzir farinha. Já se conhecia a peneira para separar as cascas e demais resíduos dos cereais e para a obtenção de diversos tipos de farinha. Também estava bem aperfeiçoado o forno e, finalmente, já estava desenvolvida a ideia de condimentar o pão
com toda sorte de ervas aromáticas, frutas e azeite. Quanto à panificação propriamente dita, aquela do pão fermentado e consequentemente mais macio, tudo indica que tenha acontecido por acaso. Isso mesmo, ou por engano. Bastou que alguém tivesse esquecido uma quantidade de farinha ainda molhadinha, úmida por um tempo a mais antes de levá-la ao calor, para que esta massa de alguma forma fermentasse espontaneamente, produzindo bolachas ou focaccia bem mais macias e saborosas do que de costume. Estava aí descoberto o princípio básico do pão, a fermentação. Bem, voltando à Grécia Antiga e a seus pães, estes eram condimentados com várias sementes, com erva doce, com anis, com uva passa, alecrim, alcaparras, folhas de couve, alho, cebola, cominho e muitos outros temperos mais. Os gregos eram considerados como mestres da panificação. E é tanto que em Roma, durante todo o império, os padeiros geralmente eram gregos. O pão, devido à sua importância, transformou-se também em oração e também elementos importantes na comunhão da Santa Ceia para os cristãos. Tornou-se, de fato, o símbolo da vida e da sobrevivência. Na Europa toda, por séculos, gerações e gerações sobreviveram basicamente de pão. Quando possível, acompanhavam com um pedaço de carne, alho, uma cebola, um pouco de leite ou um pouco de queijo. Bem, vamos agora falar do nosso famoso pão francês. Antes, o pão era feito em formas redondas e ovais. No século XIX, os padeiros franceses começaram a fazer pães mais longos e finos, que eram mais fáceis de transportar e armazenar. Essa forma de pão acabou se tornando a baguete que conhecemos hoje. Esse tipo de pão chegou no Brasil por volta do final do século XIX, trazido pelos imigrantes europeus, e pode parecer curioso, mas embora tenha surgido na França e tenha francês em seu nome, é nas padarias do Rio de Janeiro que ele recebe melhorias e a sua receita é ligeiramente modificada. E é onde ele recebe o nome de pão francês. A receita original levava apenas farinha, água e açúcar. Farinha, água e sal. O pão francês se tornou um alimento muito popular no Brasil, especialmente no café da manhã, e é hoje, praticamente um item básico em padarias e supermercados por todo o país. Fato é que o pão francês é querido pelos brasileiros e acredita-se que essa popularidade se deve à sua simplicidade e sabor único. Hoje em dia, dizem que o nosso pão francês é um dos melhores do mundo e que alguns estrangeiros nos procuram para copiar a receita do nosso pão tipo francês, que eles chamam de pão brasileiro. Com o tempo, o nosso pão francês foi ganhando apelidos diferentes em algumas cidades do Brasil, como por exemplo, pãozinho em São Paulo, pão massa grossa em Maranhão, cacetinho no Rio Grande do Sul e na Bahia, pão careca no Pará, média na Baixada Santista, filão ou pão de Jacó no Sergipe, pão aguardo na Paraíba, pão de sal ou pão carioquinha no Ceará. Bem, gente, depois de toda essa história até me deu fome. Enquanto eu preparo meu lanchinho com pão aqui, tira uma curiosidade minha e me diga aí nos comentários qual é o seu tipo favorito de pão. E por que nome é conhecido o pão francês na sua cidade? Ah, não esquecem, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa um like pra gente. E aí, pessoal, vai um hambúrguer ou uma torradinha com patê por aí?